Então fala você que se conecta mais uma vez comigo aqui no canal, eu sou Eduardo Ferrari, trago um assunto muito importante sobre do nosso Vasco. Mas antes eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e acione o sino das notificações. É muito importante a sua inscrição, o seu like. Amanhã tem jogo, você vai escutar o jogo aqui no canal, vai acompanhar tudo ao vivo e a cores aqui. Então expulsa o vídeo para geral, grupos de Telegram, WhatsApp, Instagram, vamos com tudo. Olha, o conflito entre o CEO Luiz Melo e os vice-presidentes do Vasco está gerando uma polêmica muito grande dentro do clube, né? Uma coisa que era interna, agora a questão ficou externa, né? Externou, vazou a informação. Beleza, então, beleza. Isso porque o Luiz Melo, gente, né? O CEO do Vasco, teria sido contra até a contratação do Alex Teixeira. Ou seja, Luiz Melo no primeiro ponto, sou totalmente contra ele. Aqui totalmente contra ele. Não concordo em nada com o que ele está fazendo. Se isso aqui que chegou para mim for real, e se você comparar, se você analisar, é real, ele está errado. Muito errado. Tá? E muito errado. Primeiro ponto, doutor Luiz Melo. Se você não pensar no futebol do Vasco, você zera. Você não tem retorno. O primeiro pensamento de um dirigente hoje dentro do Vasco tem que ser no futebol forte. Porque se você tiver o futebol forte do Vasco, porque o futebol forte te dá receita, te dá títulos, te dá engajamento para qualquer coisa, para sócio, para venda de camisa, para qualquer coisa. Porque o carro-chefe do Vasco é o futebol. Ou estou falando besteira aqui? Então, me causou estranheza porque lá atrás, segundo essa informação, e muito obrigado aqui pela informação dessa fonte, Diego Souza queria voltar para o Vasco e foi vetado pelo Luiz Melo. Yuri Castilho, a mesma coisa. Pedro Raul, a mesma coisa. Carlos de Pena, o mesmo. Allan Kardec, o mesmo. E agora o Rossi. Então, os jogadores têm que chegar no Vasco, jogar de graça. Que papo é esse? Olha, gente, vou falar um negócio para você. Dirigente do Vasco, pro Vasco, se não pensar grande, mete o pé. Se não pensar grande, tem que sair. Tá? Se não tiver um pensamento robusto, um pensamento de grandeza, porque trabalha no Vasco, vaza, pede o boné. Essa é a realidade. Eu não tô aqui para ficar fazendo docinho para ninguém, não. Tá? E a diretora, isso me remete ao passado. Porque ano passado foi assim, uma Série B ridícula, vergonhosa da nossa instituição. Aí tem um caminhão de jogadores que poderiam estar jogando no Vasco. O Vasco já poderia estar na primeira divisão. E aí com a vaidadezinha aqui, porque quer fazer balanço de não sei o quê, economia. Economia? O Vasco na Série B é uma economia, doutor Luiz Melo? É claro que não. Que pensamento é esse? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Acontece de tudo dentro do Vasco. Acontece de tudo dentro do Vasco. Eu acho isso incrível. Sabe, coisas que estão andando. Hoje tem uma reunião super importante do Conselho Deliberativo envolvendo a SAF. Amanhã tem jogo, o Vasco precisa voltar. Se a SAF não entrar para o Vasco, não tem grana para contratar. O Vasco está totalmente sem dinheiro. Ah, mas Eduardo, 70 milhões. Gente, o Vasco estava com 4 meses de salários atrasados, com férias atrasadas, com credor atrasado, fornecedor atrasado. O Vasco devia tudo. Então, desses 70 milhões foi ali para pagar geral, porque senão não ia ficar ninguém. Além de não ficar ninguém, além de tudo, o Vasco ia acabar literalmente no fundo do poço. Agora, já que a 777 está, né, bateu na porta, já entrou, né, na minha opinião. Agora existem esses trâmites e tal, o sócio quer, a torcida do Vasco quer. Aí me vem o doutor Luiz Melo aqui com esses assuntos. Aí o torcedor vai pensar o quê? Pô, peraí, tem um dirigente lá que não colabora, pô? Que não fecha com a torcida? Que não entende agora, pô, o Rossi louco pra voltar. Tá o quê? Tá pensando lá atrás, quando o cara passou pelo Vasco? Olha, o Rossi, hoje, vou repetir o que eu falei ontem. Joga fácil nesse time do Vasco. Mas fácil mesmo, é muito fácil. E o Vasco precisa garantir o acesso. O Vasco
Não é que, não, o cara se colocou à disposição. Olha, tu quer jogar no Vasco? 29 anos, jogador de velocidade, o Vasco não tem, com as suas características, Josa. Então vem. Olha, desculpe falar aqui, mas muitas das vezes, eu tenho saudade dos dirigentes passados do Vasco, que apesar dos pesares, eles tinham o quê? Eles traziam 3, 4, traziam Leandro Amaral, traziam Alex Dias, trazia, enfim, um Edmundo lá, tá terminando a carreira, mas era o Edmundo, ídolo do Vasco, trazia jogadores que, olha, chega, veste a camisa de campo para resolver o problema, trazia o próprio Nenê, o Andrezinho, era esse tipo de jogador que a torcida do Vasco, no ruim de tudo, a torcida do Vasco via dentro do clube. Né? Hoje você tem aí, temos o Rossi, temos outros jogadores aí boiando no mercado, mas a diretoria não faz o investimento, a diretoria não vai atrás, quando investe mal demais, porque apesar de tudo, e o Palácio? Comprou o Palácio, beleza, será que essa grana foi bem investida? Porque pagou 10 milhões, o cara não joga, o cara não entra em forma, sequer entra em forma, né? Então, assim, é uma crítica construtiva para esse menino que só tem 21 anos, mas que tem que responsabilidade de jogar no Vasco. Existe a crítica, né? E a questão motivacional que não falta dentro do clube, até porque as arquibancadas estão lotadas para esse jogo e começa hoje a venda para o jogo contra a Chapecoense. Eu nunca vi um clube na história, um time na história fazer isso. Abrir 2 vendas seguidas de ingressos e esgotar as 2, pela madrugada. Hoje, 2 horas da tarde, vocês falam comigo. Tá? Ou 18 horas da noite aqui. Pode colocar aí. Agora vem um cara desse aí você fica sabendo. Aí você continua apurando que o cara tá brecando contratações importantes pelo Vasco. A torcida vai cobrar. Claro que todo mundo vai cobrar. Então, doutor Luiz Melo, primeiro ponto, tenha consciência. Se não está aceitando, pede o boné. Não quer? Pede o boné. Mas a questão foi o filme lá do Lázaro Ramos, eu não concordo, porque não sei se a grana, ao invés de ir pro Vasco, teria que ir pra 777. Ué, que história é essa, pô? O filme é de quem? Tá falando sobre o quê? Sobre o Vasco? Dentro da instituição, a grana tem que ir para uma terceira pessoa? Olha, sinceramente, hein? Essa parada tá pegando estranho e a torcida não tá gostando, não. Vi muitos comentários contrários aqui. E o senhor só está se arrastando contra a torcida, hein? A torcida está perdendo a paciência. Então preste atenção, porque esse é um assunto muito sério. Muito sério. Tá? Então, jogadores que queriam jogar no Vasco, o diretor não mostrou solidez com os atletas que recusaram até o momento. Outros vieram por causa de uma mixaria, né? Tipo assim, oferece aí e joga para dentro do Vasco. E ano passado, com o doutor Alexandre Pássaro também, o pior cara do futebol do Vasco ali, né? O diretor de futebol, o pior da história, né? Não, pra ele tava tudo certo. Gastava dinheiro com o Marquinhos Gabriel, aquele time baranada que foi armado ano passado. Sem planejamento nenhum. E olha, jogadores parados, Zeca, não sei o quê, tá parado, vai falar, não sei o quê. Esperou por não sei quanto tempo. Pelo amor de Deus, cara. Sabe? Então, assim, gente, de coração, tem umas coisas dentro do nosso clube que me deixam revoltado. Sabe? É fora do clube, muitas coisas fora do clube, esse negócio de judicializar, parar os ritos da SAF. Tô doido que a SAF entre logo, expulse essas pessoas aí e mostre com profissionalismo o que é trabalhar com futebol. Sabe? Que tem que fazer investimento, futebol custa caro. E repito aqui, o carro-chefe do Vasco é o futebol. Futebol fraco não tem retorno. Futebol forte, todo o retorno do planeta Terra. Pela madrugada. Essa conta até um bebezinho de 5 anos sabe fazer. O time que vence lucra mais. O time que perde sai do mercado, não tem visibilidade. Pela madrugada, pô. Acorda pra tua vida, hein, doutor? Tá esquisito já. Então é isso, rapaziada. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso Vasco aqui. Um beijo e saudações vascaínas.